On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Você ouve a partir de agora Conte Outra, com Josi Conte. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit. Alô, ouvintes da Rádio 94.7 FM, aqui é a Josi. Volto para falar sobre temas relacionados ao comportamento humano. O tema de hoje: escolha suas brigas, nem sempre vale a pena lutar. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que muitas vezes a gente pode escolher ter paz ao invés de provar para outras pessoas que a gente tem razão. Vou explicar com mais detalhes para vocês entenderem que linha de pensamento que eu quero trazer para esse nosso momento. Quando eu estava na faculdade, lá no comecinho da faculdade, nos primeiros estágios, isso lá há 16, 17 anos. Nesses estágios, quando nós começamos a atender pacientes na clínica, nós tínhamos uma ficha onde nós preenchíamos o porquê que essa pessoa nos procurava lá na clínica. E nesse papel tinham 2 espaços. Um se chamava queixa primária e o outro se chamava queixa principal. Era uma coisa assim, se não era exatamente esse termo, era algo próximo disso. Por que 2? Porque muitas vezes a pessoa que nos procurava, ela trazia uma queixa que nós falávamos que era uma queixa emprestada. Então ela chegava reclamando, por exemplo, do marido, reclamando de algum problema do trabalho, e era uma queixa principal que ela trazia. Mas conversando um pouquinho além com essa pessoa, conversando um pouquinho mais, a gente percebia que a queixa dela verdadeira, o problema de verdade que ela tinha dentro de si era outro. Então, esse outro problema era a sua queixa principal. Isso fazia com que nós pudéssemos ver qual que era o motivo real, né, que levava essa pessoa a procurar ajuda. No nosso dia a dia, a gente também faz isso, né? Muitas vezes a gente traz uma reclamação, a gente coloca a culpa de algum problema numa pessoa, num assunto, numa situação, mas o problema é outro, a questão é outra, o mal-estar é outro. A gente, né, quando a gente não está bem, a gente pode canalizar esse nosso mal-estar para nós mesmos. Você vê que tem pessoas que não estão bem e elas fazem mal para elas mesmas, né? Vocês já devem ter percebido isso. E tem outras pessoas que, quando não estão bem, elas fazem mal para os outros. Elas agridem pessoas de fora. Então, a agressividade, ela pode ser canalizada para si ou para pessoas de fora. Então, o que a gente tem que entender? Que, por exemplo, no momento de discussão, né? Então, por que nós devemos escolher as nossas brigas? E as brigas, eu vou falar de discussão, mas depois eu dou outros exemplos, né? São coisas pelas quais nós lutamos no dia a dia. Não precisa ser só a briga da briga do desentendimento. Mas, se chegar lá uma pessoa e comprar uma briga comigo, uma argumentação, chegar lá provocador, já de uma maneira agressiva, o que essa pessoa ela está fazendo? Ela está mandando já uma mensagem de agressão, como eu falei, né? Qual que pode ser a minha reação? Eu posso imediatamente entrar no jogo dela e também ser agressiva, não posso, né? E responder na mesma frequência dela, ou não. Eu posso optar por não brigar com ela. Eu posso optar por não provar nada para ela. Eu posso ficar em silêncio. Eu posso sair, né? Eu posso simplesmente tratá-la bem até que ela se acalme, né? Então são várias opções. Uma das coisas mais bonitas que nós temos e que nos torna humanos é a nossa capacidade de escolha, é a nossa opção frente ao que nos é oferecido no dia a dia. Isso é a nossa liberdade. Então, quando nós percebemos pontos assim que são agressivos, que são ruins, né, e estão presentes no dia a dia, a gente tem a liberdade de optar se a gente vai entrar naquele barco ou não.
Um outro exemplo, eu trabalhei bastante tempo na saúde do trabalhador e atendia pessoas que muitas vezes tinham sido lesadas pela empresa onde trabalhavam. Por conta disso, muitas vezes elas abriam processos contra essas empresas. Elas não estavam erradas em abrir o processo. Na maioria das vezes, elas estavam certas sim, elas tinham direitos. Mas uma coisa que eu sempre conversava com essas pessoas é: quais os benefícios que você vai obter abrindo esse processo? O que de bom isso vai trazer para a sua vida? Porque a pessoa sempre tem que optar por algo que vai lhe trazer mais coisas boas do que mais coisas ruins. Porque se a gente pensasse num processo, por exemplo, aquilo ia gerar um desgaste emocional muito grande. Dependendo do problema que a pessoa tivesse tido, isso ia gerar uma exposição pública, né, que também poderia ser muito sofrida. Isso poderia gerar uma dificuldade depois para conseguir novos empregos, porque poderia fazer com que a pessoa fosse mal vista no mercado de trabalho. Então, são muitas coisas. Então, o que eu quero dizer com isso é, muitas vezes, o fato de eu ter direito de entrar num processo, de entrar numa briga, do fato de eu ter razão, não faz com que eu precise entrar nessa briga, não faz com que eu tenha que provar para outra pessoa que eu tenho razão. Vocês conseguem ver a diferença nisso que eu tô falando, né? É o fato de eu não ter que provar, né? Eu posso ter direito a algo e optar por não brigar por aquilo, porque eu entendo que eu vou ser mais feliz e vou estar melhor sem fazer aquilo, sem brigar com o valentão. Mesma coisa nessas brigas de internet que a gente vê o tempo todo. Vem uma pessoa, ela é grosseira com a gente. Será que eu preciso responder? Será que eu tenho que entrar na briga dela? Por que eu tenho que provar para ela que ela está errada? Será que eu realmente tenho que entrar nessa briga, né? E aí a gente fala, muitas vezes eu prefiro ter paz do que ter razão, né? E eu digo além, muitas vezes eu não preciso provar para o outro que eu tenho razão. Quando eu estou bem emocionalmente, muitas vezes não é preciso que eu fique falando, que eu tenha que comprovar, que eu fique retroalimentando essa afirmação que eu estou bem, que eu estou bem, que eu tenho razão, que eu tenho razão. Muitas vezes quem tem que se afirmar muito são pessoas que estão muito fragilizadas. Então vale essa nossa reflexão. Por que, né, que eu tô afirmando tanto? Por que eu tô brigando tanto? Por que eu tô comprando essas brigas? Por que eu estou entrando nesse jogo? É isso. A mensagem é: na próxima vez que você se vê desafiado a entrar em algum tipo de briga, discussão ou problema que apareça na sua frente, lembre-se de que você tem opção. Lembre-se da sua capacidade de escolha. Lembre-se da sua própria razão. Lembre-se que você, dentro da sua autoestima, dentro das suas metas, dentro das suas escolhas diárias, pode simplesmente optar por não querer fazer alguma coisa. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Você ouviu Conte Outra com Josi Conte. On tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit